O debate que você vai ouvir agora, ele vai ser um divisor de águas na sua vida. A partir de 2026 para frente, Deus pode trazer uma nova temporada na sua vida, te tirar daquela temporada arcaica, tenebrosa, pré-tribulacionista, aonde cega a mente de todos, e te levar para uma nova temporada, aonde os olhos do seu coração são iluminados pela palavra de Deus e você entenda o grande chamado de Deus, como Paulo fala em Efésios 1. Se você é pré-tribulacionista, escuta esse debate até o fim. Depois você pode ficar se debatendo como uma galinha sem cabeça, pode ficar dando chilique, pode ficar falando que você não quer ficar na grande tribulação, você quer encontrar com Cristo e não com o anticristo, pode usar todas essas ladainhas pré-tribulacionista. Mas seja honesto, consigo mesmo, não seja um covarde. Veja se você consegue refutar a narrativa e os textos que vão ser usados. Após uma introdução que eu vou dar para vocês, mais ou menos de 10 minutos, vocês vão ouvir um debate de 20 a 25 minutos. Se você não é seguidor do canal, você vai aprender coisas que jamais pensou que seriam realidades bíblicas. Eu vou falar para vocês o que vocês vão aprender no debate, vou fazer alguns comentários antes. Você não precisa ficar olhando para a tela o tempo todo. O que você está vendo agora na tela é só apresentação para um vídeo. Depois você pode colocar os fones de ouvido ou pode aumentar o volume do celular e deixar ele perto de você e ficar ouvindo o debate antes de dormir, ao acordar, em um momento em que você está concentrado para poder ouvir, né? Ou coloca fones de ouvido e pode ouvir numa caminhada. É muito libertador e é muito útil isso. Gaste o seu tempo dessa maneira. Se desafie. Escute uma coisa que vai contra o que você acredita. Não gaste o seu tempo ouvindo só o que você acha que é certo. Muito menos em TikTok e Instagram. Usa um pouco do tempo que você tem para fazer uma caminhada, respirar profundamente e, quem sabe, poder conhecer a verdade para ela te libertar desse engano que talvez você viva. Eu digo isso porque muitos pós-tribulacionistas também estão no engano e às vezes estão no engano mais profundo do que pré-tribulacionistas. Quem acompanha o meu canal entende o porquê que eu estou falando isso. O foco não é apenas se tornar um pós-tribulacionista. Seria até vergonhoso se eu dedicasse a minha vida apenas para falar de pós-tribulacionismo. Todo esse debate que você vai ouvir, ele foi criado pela inteligência artificial. A inteligência artificial aprimora a narrativa, traz palavras mais elegantes, sofisticadas, e ela obedece os seus comandos. Ela não tem a menor capacidade de criar essas conexões espirituais que você vai ouvir. Todos os comandos foram dados por mim, eu criei o roteiro todo. E eu tive que criar vários modelos para fazer ainda uma montagem para ficar o mais realista possível. Como percebi que bastante gente gostou desse modelo de vídeo, assim vai dar para apresentar bastante estudo. E se você se interessar, é só você entrar na playlist do canal que você vai ter vários vídeos onde eu mesmo ensino e pretendo continuar ensinando assim no canal. Com modelos de vídeos diferentes, às vezes na lousa, às vezes andando num parque, às vezes nesse modelo aqui que é muito legal. Eu mesmo gosto de ouvir várias vezes. É relaxante. Eu escuto antes de dormir, eu escuto quando eu acordo e a palavra de Deus vai rodando na nossa mente o dia todo. Isso é muito bom. Então você tem que se desafiar. Você vai ficar surpreso logo nos primeiros 5 minutos do debate. Na metade do debate você já vai entrar em pânico, porque você vai estar olhando para sua linha com desespero. E no final do debate pode ser o último dia da sua vida como pré-tribulacionista. E dê graças a Deus por isso. Você vai ouvir uma conversa entre dois personagens que vão atuar como teólogos da palavra. A mulher vai estar ali ouvindo a palavra, ajudando o homem a meditar, fazendo perguntas, e ela vai trazer algumas participações também. O tema é sobre o selamento dos 144 mil servos de Deus, no intervalo entre o sexto e o sétimo selo, e a questão da lista das 12 tribos de Israel. O que você vai aprender? Você vai aprender que os 144 mil selados não são somente judeus, muito menos virgens. E pior ainda, que estarão sendo selados somente no tempo da grande tribulação. Toda a sua perspectiva vai mudar. Vocês vão aprender como os pré-tribulacionistas passam correndo por esse lugar. Alguns ensinam só para dizer que ensinam, mas como eles ficam focados em encontrar textos para escapar da grande tribulação, coisa que nunca aconteceu e jamais irá acontecer, aí eles passam por essa lista como se fosse
Deus contando cabeças, como se fosse Deus trazendo pra gente uma contagem de pessoas que ele selecionou, virgens. Olha que absurdo. Esses judeus supostamente não estão contaminados com mulheres, como se apenas a mulher contaminasse o homem, né? O homem tira a virgindade da mulher e o homem não contamina a mulher. Mas, irmãos, nós estamos falando da linha pré-tribulacionista, da doutrina das virgens que dormem. E a maioria, eu acredito, sem azeite. O que é um alerta vermelho. Elas estão sendo avisadas. Quando despertarem, elas vão querer azeite, só que não vai ser dado para elas. Elas vão ver as suas lâmpadas se apagando nas trevas. E o Senhor Jesus achou muito justo isso. Porque elas negam a verdade o tempo todo. Tiveram tempo para aprender, tiveram tempo para refletir, mas não quiseram. Ouça agora então um debate. É um debate interativo, não é um debate de oponentes. É mais uma conversa. Eu usei o termo debate, mas é uma conversa. E toda a exposição vai ser colocada em 4 pontos. E aí vocês vão aprender o arco profético. 3 tribos que vão praticamente matar a cobra, a serpente do arrebatamento secreto, a pau. É um arco profético, magnífico. O arco, na verdade, é entre Judá e Benjamim. Judá o primeiro da lista, Benjamim o último. Só que entre um e outro existe o meio, e esse meio é Efraim. Ele está ali oculto nessa lista. Aí vocês vão entender completamente o porquê que o nome Efraim não pode estar na lista. Não é que ele foi excluído, é que se tivesse escrito literalmente, seria contraditório com tudo o que Deus fez com as 12 tribos, com a divisão do reino, colocando Efraim como cabeça das 10 tribos do norte e fazendo todas aquelas promessas que vêm na verdade lá do tempo do livro da lei, iniciando com Abraão, passando por Isaque e Deus confirmando e amplificando tudo com Israel. Então esse arco, ele coloca Efraim no meio. Então é perfeito. Tem algumas coisas que nós temos que meditar. Eu não coloquei isso no roteiro do debate, porque senão iria ficar muita coisa para explicar e existe um tempo limite. O notebook LM não faz mais de 20, 22 minutos. Então aí ele começa a diluir a mensagem e os comandos que você dá. Então eu mantive tudo dentro de 20 minutos. Depois eu posso ir acrescentando em vídeos futuros. E depois que vocês ouviram o debate, eu vou voltar com vários textos de Paulo, com explicações que vão completar todo o debate. O debate em si ele já é bem completinho, mas precisa de aprofundar ainda mais a mensagem. Agora se concentra e presta atenção em tudo que vai ser falado. Quando abrimos o livro do Apocalipse e nos deparamos com o mistério dos 144.000 selados, nós não estamos diante de uma simples estatística celestial. O que encontramos, na verdade, é um convite. Um convite para investigar uma tapeçaria divina tecida com fios proféticos que atravessam toda a Escritura. A própria forma como a lista das tribos é apresentada, a ordem, quem está lá e, principalmente, quem não está, são pistas, cifras. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, um anjo ordena, e a ordem é solene: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. É uma pausa dramática. Uma interrupção no meio do juízo que nos obriga a perguntar quem são eles e por que essa pausa é tão crucial. Muitas doutrinas modernas, especialmente aquelas focadas num certo escapismo, passam correndo por essa cena. Ignoram detalhes que são a chave de tudo. O céu e a terra esperam por esse selo. E esse selo é mais que um carimbo. É uma marca de propriedade, de proteção. Sem dúvida. Então, nossa missão aqui é seguir essas pistas, fio a fio, para entender quem são essas pessoas e qual o propósito delas. Um roteiro que começa em Gênesis e termina no último capítulo do Apocalipse. Vamos desvendar essa tapeçaria profética em algumas etapas. Começaremos com Judá,
o ponto de partida. Depois, vamos investigar o papel surpreendente de Efraim como uma ponte para o mundo. Certo. Em seguida, vamos ver como a profecia de Ezequiel confirma tudo isso. E, por fim, vamos decifrar o enigma de Benjamim, a peça final e surpreendente desse quebra-cabeça. Perfeito. O nosso objetivo é seguir o fio dessa tapeçaria, entender o arco que conecta Judá, o ponto de partida, Efraim, a ponte, e Benjamim, a peça final. É que isso não é só uma contagem de pessoas, é mais como um código divino, um quebra-cabeça que Deus nos convida a resolver. Exatamente. É uma provocação intencional. O texto nos força a perguntar: por quê? Por que essa ordem? Por que essas ausências? Certo. Então vamos ao primeiro ponto. Muitas doutrinas modernas, especialmente aquelas que ouvimos bastante, como a visão pré-tribulacionista, Sim. só para lembrar, essa é a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Elas parecem passar por essa lista de tribos muito rápido, quase como se fosse só um detalhe administrativo. Por que essa pressa toda? Você usou a palavra certa. Pressa. Nossas fontes chamam isso de teologia do escapismo. A ideia é que, se o foco principal é apenas sair daqui antes dos problemas, você acaba não dando atenção aos detalhes profundos que Deus deixou no caminho. Entendo. E essa lista é um desses detalhes cruciais. Essa visão mais apressada simplesmente ignora as perguntas que o texto nos grita. Por que Judá é o primeiro e não Rúben, que era o primogênito? E o elefante na sala. E o elefante na sala. Por que Dan e Efraim foram deixados de fora? É como tentar ler a última página de um livro de mistério sem ler os capítulos que constroem a trama. Perfeito. E o primeiro erro fundamental que essa visão comete, segundo as fontes, é tratar os números como um senso literal. A ideia de 144 mil pessoas, contadas uma a uma, não se encaixa na linguagem simbólica do Apocalipse. É mais uma matemática profética. É uma matemática profética. Pensar nisso como um senso literal é perder toda a beleza da matemática divina. É um código. E a prova de que é um código está no fato de que Deus reutiliza esses números no final do livro, nas medidas da Nova Jerusalém. Pense na poesia disso. São 12 mil de cada uma das 12 tribos. O número 12, que representa o governo perfeito de Israel, multiplicado por 1000, o número da plenitude, do reino milenar. E a matemática profética que consolida tudo é espetacular. Veja bem, as 12 tribos de Israel, a fundação terrena, multiplicadas pelos 12 apóstolos, a fundação da nova aliança. 12 vezes 12, 144. Multiplicado por 1000, 144 mil. Não é um número de contagem, é um número de perfeição, de completude. A assinatura de Deus no seu plano, as medidas dos muros, o número de portas, tudo ecoa a essa matemática divina. Entendi. Deus não está contando cabeças, ele está descrevendo a estrutura completa e perfeita do seu reino. O que nos leva à primeira grande pista, a ordem da lista. Pela tradição, Rúben, o filho mais velho, deveria ser o primeiro. Mas a lista começa com Judá. Que mensagem está sendo enviada com essa quebra de protocolo? A mensagem é tudo. Colocar Judá em primeiro lugar é uma declaração teológica poderosa. Judá é a tribo real, a tribo do rei Davi e, mais importante, a tribo do Messias, Jesus. Certo. Ao começar com Judá, Deus está dizendo que todo o plano de salvação, todo o ato de selar e proteger, começa e se baseia em Cristo. Ao colocar Judá, a tribo real, a linhagem do Messias, no topo da lista, a mensagem é inequívoca. O selamento começa na casa de Judá, porque foi por ali que o Salvador entrou no mundo. Certo. Cristo como leão de Judá, o ponto de partida, faz todo sentido. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu. O selamento começa ali. Ok. O começo está em Cristo, a tribo de Judá, mas agora vêm as omissões, que são tão reveladoras. A ausência de Dan geralmente é explicada por sua conexão com a idolatria. Mas Efraim? Ah, Efraim. Efraim recebeu a bênção da primogenitura de José, foi a tribo líder do Reino do Norte. Por que ele estaria fora? A interpretação mais comum não é que ele também caiu em idolatria e foi cortado?
essa é a explicação mais direta, e muitos param por aí. Como pode a tribo que liderou o Reino do Norte, que recebeu a bênção da primogenitura de José, simplesmente desaparecer da lista? Parece uma omissão gigantesca. E é aí que a tapeçaria se torna ainda mais fascinante. A ausência de Efraim não é uma exclusão, é o contrário. É a indicação de uma inclusão tão massiva, tão global, que não caberia mais sob o nome de uma única tribo. Efraim é a chave secreta para entender como os gentios, as nações, são enxertados na oliveira de Israel. Espere um pouco. Dizer que a ausência de Efraim, na verdade, significa uma inclusão massiva soa bastante contraditório. Como a omissão de um nome pode significar que ele está em todo lugar? Preciso entender melhor essa lógica. A lógica está escondida em uma cena incrível no livro de Gênesis, capítulo 48. É quando Jacó, que agora se chama Israel, está velho e cego e vai abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. Sim, eu me lembro dessa passagem. José posiciona o mais velho, Manassés, para receber a bênção principal da mão direita de Jacó. Mas o texto diz em Gênesis 48, versículos 14 e 19, que Jacó deliberadamente cruza os braços e coloca a mão direita sobre Efraim, o mais novo. Um ato profético. Um ato profético. E a bênção que ele pronuncia é a chave de tudo. Ele diz que a descendência de Efraim se tornará uma multidão de nações. Multidão de nações? Isso já é uma bênção enorme. Mas a profundidade está no hebraico original. A expressão é Melo Hagoim. A maioria das Bíblias traduz como multidão de nações, o que é correto, mas Melo significa mais especificamente plenitude, totalidade. Plenitude. E Hagoim é a palavra hebraica padrão para os gentios, as nações não judaicas. Então, a bênção profética era que Efraim se tornaria literalmente a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios. Essa frase é familiar. Onde foi que eu ouvi isso? Exatamente. É aqui que tudo se conecta. Séculos depois, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 25, usa essa mesmíssima expressão para explicar o grande mistério de como os não-judeus são salvos. Incrível. Ele diz que o endurecimento veio sobre parte de Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo não inventou esse termo do nada. Ele estava citando uma profecia de Gênesis. Uau! Ele estava revelando que Efraim era o código profético para a inclusão de todas as nações no povo de Deus. A ausência de Efraim na lista do Apocalipse não é porque ele foi excluído. Mas porque ele representa a incontável multidão de todas as nações que foi enxertada em Israel. Perfeitamente colocada. Uau! Ok, isso muda tudo. Então não é uma lista de 12 tribos literais, mas um mapa simbólico. Começa com Judá, os judeus que creram em Cristo, e depois se expande para o mundo inteiro, representado por essa promessa feita a Efraim. Isso mesmo. Existe mais alguma coisa nas profecias que confirme essa união? Sim, a confirmação definitiva, a chave mestra, está em Ezequiel, capítulo 37. É a famosa profecia das duas varas. Certo. Deus dá uma ordem muito específica ao profeta. Vamos ler os versículos 16 e 17. Ele diz: Filho do homem, tome um pedaço de madeira e escreva nele, para Judá e para os israelitas seus companheiros. Depois, tome outro pedaço de madeira e escreva nele, vara de Efraim, para José e toda a nação de Israel seus companheiros. E então? Junte-os um ao outro para que se tornem uma só vara na sua mão. Duas varas se tornando uma, Judá, o reino do sul, e Efraim, que representa o reino do norte que foi espalhado entre as nações. Exatamente. E note que Deus não diz para unir duas tribos, mas dois reinos, a casa de Judá e a casa de Israel. É a reunificação de toda a nação, judeus e gentios crentes, em um único povo. Entendi. E a profecia termina com uma promessa gloriosa. Deus fará uma aliança eterna de paz e estabelecerá seu tabernáculo, sua morada no meio deles para sempre. Isso é um eco direto do que lemos em Apocalipse 21,
O tabernáculo de Deus está com os homens. É o cumprimento final da festa dos tabernáculos. Certo, isso é incrível. Então temos o começo em Judá, a expansão global através do código Efraim. Mas a lista em Apocalipse 7 termina com Benjamim. Ele sempre parece uma figura enigmática na Bíblia. Sim, ele é. Qual é a peça final que ele representa nesse quebra-cabeça? Benjamim é a conclusão, o ômega. Ele simboliza o grupo final a ser selado, aquele que atravessará o período da grande tribulação. A chave para entender seu papel está de forma fascinante em seus 2 nomes. 2 nomes? Sim, em Gênesis 35, sua mãe, Raquel, está morrendo ao dar à luz. Com seu último suspiro, ela o chama de Benoni, que significa filho da minha dor. Filho da minha dor. Esse nome aponta para a origem deste grupo final. Eles nascem, são forjados, em meio às dores de parto da grande tribulação. Mas seu pai, Jacó, imediatamente o renomeia para Benjamim, que significa filho da minha destra. Que mudança de significado. Jacó não estava ignorando a dor, ele estava traçando um arco profético. Estava declarando que, embora este grupo surja no sofrimento de Benoni, eles serão transformados e glorificados para se tornarem os filhos da destra de Deus, compartilhando a vitória de Cristo. Isso é muito forte. Mas há outra profecia sobre ele que sempre me pareceu um pouco violenta. Em Gênesis 49, versículo 27, Jacó diz: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Certo. A imagem do lobo, principalmente no Novo Testamento, é quase sempre negativa. Falsos profetas. Como um lobo que despedaça se encaixa nesse quadro? Essa é uma imagem que precisa ser reinterpretada. No contexto da grande tribulação, ser passivo não será uma opção. As qualidades do lobo, quando vistas de forma nobre, serão essenciais para a sobrevivência espiritual. Quais qualidades seriam essas? Pense nisso. Lealdade inabalável à matilha, uma imagem da unidade dos santos. Inteligência estratégica para enfrentar um inimigo opressor. E uma defesa feroz da verdade. Essas são as qualidades que o remanescente final precisará. O maior exemplo disso é o apóstolo Paulo. De que tribo ele era? Da tribo de Benjamim. Exato. E ele não agiu como um lobo de Deus. Ele caçou almas para Cristo por todo o Império Romano e defendeu a sã doutrina com uma ferocidade espiritual impressionante contra os falsos mestres. Ele personificou essa profecia. Antes da conversão, ele era um lobo que perseguia a igreja. Depois, ele usou essa mesma ferocidade, essa mesma estratégia para defender o evangelho. A metáfora se encaixa perfeitamente. Paulo é o exemplo supremo dessa natureza. Ele encarna o lobo de Deus. Então, há um segundo arco profético aqui. O nome dele vai de filho da dor para filho da destra. E sua identidade vai de um lobo guerreiro para o quê? Para o amado que descansa. E isso é revelado em 2 bênçãos que definem a cronologia do fim. A primeira é a de Jacó em Gênesis 49, o tempo da guerra, o lobo que despedaça. Certo, durante a tribulação. Isso descreve a atuação de Benjamim durante a grande tribulação. Mas a segunda bênção, a de Moisés em Deuteronômio 33, versículo 12, descreve o que acontece depois. E o que ela diz? Diz assim: Quanto a Benjamim, disse, o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa em seus braços. Que contraste! É a imagem da paz. É a imagem da paz, do descanso no reino milenar. Para se tornar o amado que descansa, ele primeiro precisa ser o lobo que luta. Faz todo o sentido. Mas há algum alerta específico para esse grupo final, esse grupo Benjamim nas Escrituras? Um aviso sobre esse tempo de guerra? Há um alerta codificado e urgente vindo do profeta Oséias, que, não por acaso, é o principal profeta do mistério de Efraim. Em Oséias 5, versículo 8, ele grita: O que ele diz? Toquem a trombeta em Gibeá e o alarme em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Aven. Cuidado, ó Benjamim. A mensagem é direta. Cuidado, ó Benjamim.
E o código está nas palavras usadas. As palavras hebraicas para trombeta, shofar, alarme, teruá e grito de guerra, ruá, só aparecem juntas nesse texto e em 2 outros lugares cruciais na lei de Moisés. Onde mais? Em Números 10, que descreve o uso das trombetas de prata para soar o alarme de guerra, e em Levítico 23, que institui a festa das trombetas. E por que a festa das trombetas é tão importante aqui? Porque a festa das trombetas, no calendário bíblico, é um chamado ao arrependimento, um alarme de guerra e um prenúncio do dia do julgamento. Entendi. Ao conectar Benjamim a essa festa de forma tão específica, Deus está dizendo: o grupo final será forjado no meio dos eventos que essa festa simboliza. Ou seja, os alarmes, as batalhas e os julgamentos das 7 trombetas do Apocalipse. É um aviso para estarem prontos. Conseguiram compreender o plano? É perfeito, não é? Isso pode ser ensinado de várias maneiras. Então, para esse vídeo, eu planejei dessa maneira. Agora eu vou trazer os acréscimos, onde eu vou continuar refutando a linha pré-tribulacionista e trazendo os textos de maneira objetiva, reveladora, mostrar como eles deveriam ser explicados na íntegra. E aí, durante a finalização do estudo, várias surpresas vão aparecendo. Cada vez que você resolve um problema, um enigma que Deus deixou ali para ser resolvido, novos mistérios aparecem. Deus já calculou tudo, todo o processo que a cabeça do cristão iria passar, Deus já calculou. Até mesmo para ele te colocar à prova e para você saber que você está no caminho certo. Existem testes que são para quando a pessoa está presa na linha pré-tribulacionista. Algumas perguntas vão ser feitas para ela e ela vai abrir os olhos, se ela tiver o coração sincero. Depois, quando ela estiver presa na linha pós-tribulacionista, que apesar da configuração do arrebatamento estar correta, existem nuances diferentes. Não vale muito a pessoa estar na linha pós-tribulacionista e, por exemplo, ser um calvinista. Na minha opinião, experiência de olhar como os calvinistas usam a palavra de Deus, na verdade eles nem usam a palavra de Deus, né? Eles distorcem o tempo todo. É melhor, infinitamente melhor, você estar preso na linha pré-tribulacionista, mas não ter o coração e a mente de um calvinista. As duas situações são ruins, mas o calvinismo é ainda pior. E o calvinismo é pós-tribulacionista. O que vale? Então Deus prova os corações em todos os momentos, em todas as etapas da vida. Deus prova o coração do pré-tribulacionista, do pós-tribulacionista, ambos não conhecendo as duas casas de Israel. Deus prova o coração do pós-tribulacionista que conhece as duas casas de Israel. Então, você resolve um mistério, vem outro logo a seguir. Quando você resolver esse mistério, a doutrina que você vai estar usando vai ter que estar alinhada com o que você sabe antes. E tudo que você sabe antes vai ter que estar alinhado com tudo que está no Apocalipse. Ou seja, vai ter que ser uma tapeçaria completa, sem fio solto. Todos os pontos conectados. E quando chegar uma hora em que você encontra um texto e esse texto não se encaixa de maneira alguma em tudo que você sabe, você tem que olhar para esse texto, com o texto. Bom, tem palavras semelhantes? Tem frases semelhantes? São momentos semelhantes? O que esse texto tem de escondido que você não está sabendo? Será que esse texto ele se junta a outros e esses outros refutam o que você sabe? Aí você vai ter que analisar a sua palavra, porque pode ser que tenha coisas que você tenha que corrigir. Não é que está tudo errado, porque não tem como estar tudo errado para quem conhece a doutrina das duas casas, acompanha as duas casas dentro das 7 festas, conhece um pouco de transição de alianças, mas não é só por isso que tudo vai estar certo o tempo todo. Tem coisas que você vai refinando e esses novos mistérios vêm para isso. Por exemplo, você acompanhou o estudo, viu tudo direitinho, não viu? Eu vou concluir esse ponto antes de passar para o outro. O arco entre Judá e Benjamim. Quem conhece as duas casas pode não perceber que está sendo provado nesse momento. Judá é o primeiro da lista, Benjamim é o último. E Judá e Benjamim juntos configuram a casa de Judá, quando o reino está dividido, certo? Então a pessoa pode pensar, bom, se Judá é o primeiro, Jesus veio primeiro para os judeus, e Benjamim está lá no fim, então quer dizer que também tem os últimos judeus para entrarem nesse plano das 12 tribos, das duas casas.
Então Benjamim, ele é o último filho, ou seja, os últimos judeus. Por isso que tem ali que Israel crê no final. Essa configuração está errada. Isso pode virar até uma heresia, porque ela é muito semelhante ao que o pré-tribulacionismo ensina, que Deus tem um plano à parte com os judeus no final. Então vocês viram que quando Deus fala de Benjamim, tem nomes, tem o arco profético dos pilares de Gênesis e Deuteronômio. São dois pilares. Gênesis é a origem, no hebraico é Bereshit, o princípio. Em grego é Gênesis, origem. Deuteronômio, no grego, é a segunda lei. E no hebraico, significa palavras. Ou seja, as palavras finais que fecham o livro da lei, ela é quase que um apocalipse do livro da lei. É uma segunda lei, na verdade é a repetição das primeiras leis, mas traz a conclusão de tudo. O livro de Deuteronômio faz a reflexão dos 40 anos de deserto e vai concluindo muitas coisas. Se você olhar para o livro da lei, antes de olhar para os profetas, Deus já tem um plano completo ali. Claro que as festas precisam ser explicadas pelos profetas. Deus tem que acrescentar muita coisa pelos profetas que ainda eles vão precisar ser somados para serem explicados dentro do Novo Testamento e finalizado com o Apocalipse. Esse é um plano arquitetônico de Deus belíssimo e de um nível muito elevado. Mas o livro da lei já tem um parâmetro. Ele já é um plano completo. Termina com a bênção para Israel e para as nações. Já tem nações restantes, já tem as nações que fazem parte de Israel, já tem as explicações do porquê, cada um recebendo conforme as suas obras. E como acaba o livro de Gênesis? Jacó, que foi transformado em Israel, e isso faz toda a diferença, abençoando os seus 12 filhos. José foi o primeiro a ser abençoado. Na verdade, a primogenitura está com José, está na casa de José, e Deus fez recair sobre Efraim para o propósito que vocês viram no vídeo. E assim acaba o livro de Gênesis. Tem ali as palavras finais, mas o ponto forte é esse. Como que acaba Deuteronômio? Agora Moisés abençoando as 12 tribos. Então, quando você compara as bênçãos das tribos, as ordens, você tem revelações incríveis que são solucionadas, completamente reveladas lá no livro do Apocalipse, onde aparece a lista das 12 tribos, mais uma vez, com esses enigmas que vocês viram. Então, Benjamim é a prova disso. Olha para a bênção que Israel colocou sobre Benjamim, que você fica até em dúvida, né? É bênção ou maldição isso? Um lobo? E olha, e compara com a bênção que Moisés colocou sobre Benjamim. O amado do Senhor, que descansa sobre os seus braços, encontra e habita com ele todos os dias. Profetizou o milênio. Será que é só Benjamim que é o amado? Será que é só Benjamim que descansa e que habita seguro todos os dias? Não é por acaso todas as tribos? O que Deus fala para Benjamim recai sobre todo o povo de Deus, porque Deus já tinha o plano de configurar Benjamim como os últimos 12.000, não literais, entenda o número, que completa todo o número profético dos 144.000. Ou seja, com Benjamim se completa todo o povo de Deus. Por isso que Benjamim não é à toa, ele nasce em dores de parto. E José, ele só se revelou pela segunda vez aos seus irmãos quando Benjamim estava ali. Assim também, Cristo só vai se revelar segunda vez aos judeus, agora sim tem um plano, depois que o número dos servos do Senhor estiverem completos. Porque vão ter judeus restantes também. Não terão só nações restantes, terão judeus restantes. Tanto as nações como os judeus restarão por causa das suas próprias obras. É um plano de predestinação, onde nessa predestinação, que foi segundo o beneplácito da vontade de Deus e não dos homens, Deus já antevia as obras e as escolhas de cada um. Deus, ele não vai impedir ninguém de ser salvo. E também não vai impedir ninguém de exercer o seu poder de escolha no ponto mais crucial do Evangelho. O Evangelho chama as pessoas, em primeiro lugar, como objetivo principal, para elas reinarem com Cristo. Deus não vai cegar milhares de olhos e ouvidos de nações restantes e de judeus para eles não atenderem o chamado celestial e restarem só porque Deus predestinou. Até as nações que restam e os judeus que restam, restam por causa de suas obras. Os que são glorificados por causa de suas obras. As obras em Cristo. Não são as obras da lei e não as obras
as próprias obras de justiça, mas são as obras de justiça feitas em Cristo. Então Benjamim conclui o arco. Só que isso pode trazer um engano para muitos, porque as pessoas podem achar que Benjamim são os judeus. Por isso que Israel, inspirado pelo Espírito, coloca esse tipo de bênção, com esse nível sobre Benjamim, mostrando que não é só para Benjamim, não é só para judeus, ou seja, tem que cair sobre todo o povo. É semelhante ao que Deus faz com as 7 igrejas. Deus promete cada bênção para uma determinada igreja. Mas, na verdade, o que Deus promete para uma recai sobre todas. É só a igreja de Éfeso que vai poder comer da árvore da vida? Não, né? Então, esse é o primeiro pilar, a primeira igreja. Olha para a última. Deus prometeu que aquele que vencer iria se assentar no trono com ele. É somente para Laodiceia, para os vencedores de Laodiceia, que Deus prometeu isso? Por acaso todos os vencedores de todas as igrejas não vão se assentar no trono junto com o Senhor? Então são pilares. Veja, a primeira igreja, Deus falou da árvore da vida, lembra o primeiro milênio. Para a última igreja, Deus prometeu se assentar no trono e lembra a festa dos tabernáculos, reinar sobre as nações. E o que Deus prometeu para uma, recai sobre todas. Isso acontece com Benjamim. E na verdade o que foi prometido para José recai sobre todos. O que foi prometido para Judá vai recair sobre todos. O cetro do reino está com Judá, não está? Mas a primogenitura está com Efraim. Vocês acham que na hora da transfiguração, glorificação dos corpos, Judá que vai estar com o cetro e Efraim que vai estar com a primogenitura? Não vai existir mais Judá e Efraim nesse momento. Na verdade, Cristo já reuniu tudo. Existe Judá e Efraim, existe judeus e gentios porque eles não estão unidos no coração. Mas já foi tudo realizado pela cruz. A glorificação dos corpos vai trazer a união plena e a grande tribulação vai trazer uma união mais forte, como era mais ou menos no tempo dos apóstolos. Por isso que quando Ezequiel está unindo as varas, ele não está unindo apenas Judá com Efraim. Eu já ensinei isso no canal. Pode ver que nas varas não está escrito só Judá e Efraim. Está escrito por Judá e seus companheiros, os filhos de Israel. E na outra vara está escrito por Efraim. Aí fala, né, vara de José. E por todo o Israel, os seus companheiros. Deus está fazendo muito mais do que apenas unir os dois reinos. Deus está pegando o cetro de Judá e está passando para Efraim. E pegando a primogenitura de Efraim e passando para Judá. Lá em Jeremias 31, Deus fala, Efraim é o meu primogênito. Por quê Efraim é o primogênito? Só vai entender isso quem lê o livro da lei. A primogenitura está em Efraim. E isso tem muito a ver com os gentios aceitando o evangelho em massa primeiro. Quem recebeu o evangelho primeiro foram os judeus. Paulo não nega isso. Nem que Paulo não tivesse escrito, nós não poderíamos negar isso. Mas quem recebeu Cristo em massa primeiro foram os gentios. Quem espalhou a palavra no mundo foram os gentios. É como se eles se tornassem o primogênito de Deus nesse aspecto. Então Deus, na verdade, ele já deu o cetro para Efraim e a primogenitura para Judá. Só que falta se completar, falta se concluir. Assim como Jesus já é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas é só no toque da última trombeta que está escrito: assumiste o teu poder e passaste a reinar. Ou seja, há um tempo determinado para todas as coisas. Então Benjamim não são os últimos judeus. Benjamim são os últimos eleitos do Senhor, os últimos amados, aqueles que surgem na grande tribulação. Por isso que depois do arco de Judá até Benjamim, você encontra mais um arco pequenininho, de José para Benjamim. A palavra de Deus é assim, irmãos, várias camadas. E nós podemos comprovar todas essas coisas, porque elas foram planejadas pelo Espírito de Deus. De José até Benjamim, você tem um arco profético, pequeno, mas que representa também 2000 anos. Porque de Judá até Benjamim, são 2000 anos mais ou menos, não é? De José até Benjamim também são mais ou menos 2000 anos, porque a lei nos mostra que José é um tipo de Cristo. E Benjamim, ele é a figura da igreja, tanto pelo arco dos nomes, lembra? Benoni para Ben-Yamim, esse é o significado em hebraico. Ben de filho, Yamim de mão, filho da direita, filho da destra, ou seja, um filho de glória. Então você vê Cristo e a igreja em José e Benjamim, você não vê Cristo e judeus.
E assim Deus prova os corações, até mesmo daqueles que já estão mais avançados. E Deus ainda vai continuar provando os nossos corações depois que nós entendemos tudo isso. Resolveu um enigma? Deus fala, bom, eles passaram de fase, vamos deixar mais difícil agora. E aí você resolve outro enigma, vê outra fase mais difícil. E a fase mais difícil de todas não é você resolver enigmas bíblicos, isso é importante. A fase mais difícil de todas é você aplicar tudo que você conhece diante da perseguição. Ou diante de uma grande provação, onde você vai ter que largar tudo que você tem e ir para o deserto. Não é o ponto do vídeo, eu não quero nem explicar que deserto é esse, quando que vai ser, não quero nem saber o que falam disso, agora não. Mas eu quero dizer, vai ser uma grande prova. Algumas pessoas vão ter plena confiança da mensagem do deserto e do que estão fazendo e vão discernir os tempos. Outras pessoas vão ficar com dúvidas e vão ficar. Não quer dizer que vão perder a salvação, porque elas vão negar a marca da besta e vão morrer. Outras vão sofrer até o fim. Então a palavra de Deus traz todos esses mistérios, mas traz também a explicação. E o momento mais crucial, difícil, é esse, quando tiver que colocar tudo que você sabe em prática. Agora nós estamos no processo de aprendizagem, de treinamento. Porque quem não prepara na mente não vai conseguir vencer no corpo. Se você não tiver uma mente iluminada, o seu corpo vai conforme o que está na sua mente. Vocês acabaram de ouvir os 3 grandes arcos proféticos dentro do livro da lei. Mas eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso para ficar bem frisado e aí a gente segue adiante. Esse é um tema que vai alcançar pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, não conhecedores das duas casas e também pós-tribulacionistas conhecedores das duas casas, das 7 festas, da transição das alianças e de todos esses mistérios. E também prova os nossos corações, que não somos pré-tribulacionistas e nem pós-tribulacionistas somente, porque isso isolado não vale nada. Nós acreditamos nas duas casas, nas 7 festas, e mesmo assim Deus ainda está provando e treinando o nosso coração. Porque tudo isso não serve só para provar os nossos corações, porque vai provar a nossa lógica, né? Até mesmo o nosso caráter. Se nós somos hipócritas dentro de uma doutrina santa, ou se nós agimos conforme a doutrina e o caráter de Deus. Essa questão de Judá e Benjamim é uma prova, e é uma prova de nível elevado, porque você vai ter que distinguir bem as coisas. E se você não tem os textos do livro da lei, não tem outro caminho. Você vai acabar caindo no erro de achar que Benjamim são somente judeus. E aquele arco profético de Gênesis para Deuteronômio já mostra que isso é impossível de ser. Até mesmo a analogia de José com Benjamim, que forma mais um arco profético. Ao todo são 3 arcos. Vocês compreenderam isso, né? De Gênesis para Deuteronômio, onde tem as 2 bênçãos, uma de Israel no final de Gênesis e outra de Moisés no final de Deuteronômio, já forma um arco. O outro arco, que também é profundo, é aquele que vai estar dentro desse arco maior. É aquele que Deus trabalhou com Raquel e Jacó. Na verdade, já Jacó transformado em Israel. Então a questão de Benoni para Benjamim é mais um arco. É uma etapa. Isso já está bem presente na vida de Paulo e na vida de todos aqueles que pregam o evangelho. Mesmo eles não sabendo de tudo isso, se eles agirem com fidelidade, eles vão passar por esse arco. Não é necessário passar pela grande tribulação para esse arco estar presente na vida de uma pessoa, porque isso é válido também para as tribulações da vida. Mas esse arco, ele culmina profeticamente dentro da grande tribulação. E o terceiro arco é com José e Benjamim. Esse episódio não ocorreu depois de Raquel com Jacó, Benoni para Benjamim? Aí vem esse terceiro arco, que é José com Benjamim, figurando Cristo e a igreja. 3 arcos dentro do livro da lei. Se você tem acesso a eles, aí o que está em Apocalipse de maneira clara fica mais claro ainda. Ou o que está obscurecido para algumas pessoas acaba ficando claro. Porque logo após entrar os últimos 12.000 de Benjamim no selamento, o quadro se abre e João vê a visão completa. Pessoas de povos, línguas e nações que vieram da grande tribulação. Logo após ter entrado Benjamim. João não vê só judeus. De fato tem judeus ali que vieram da grande tribulação.
mas também tem pessoas de povos, línguas e nações. Israel é uma entre essas nações. Então essa é uma chave de Deus. Ponto 1. A diferença entre um número exato de selados e aqueles inumeráveis que vieram da grande tribulação não são pessoas distintas. Na verdade, é o resultado do selamento. Ponto 2. É esse que eu acabei de falar. Após se completar Benjamim, aí vem o número completo. Aqueles que estão vindo da grande tribulação completa junto com aqueles que estavam no deserto e ficaram vivos até o fim, e se completa com todos aqueles que morreram durante as eras e ressuscitaram. Benjamim sendo o último, ele completa tudo. Agora vamos entrar diretamente nos textos que Paulo usa para mostrar as loucuras da linha pré-tribulacionista. Nem é preciso exigir tudo isso deles para vocês perceberem a loucura dessa linha. Você pode pegar textos nas cartas de Paulo, sem fazer muitos cruzamentos com o Antigo Testamento, e você vê que essa linha, mesmo dentro do Novo Testamento, presa, sem ir para o Antigo, o que é extremamente necessário, ela já se mostra louca, inconsistente. Por isso que ela acaba afetando a mente de muitos, na verdade, da maioria. Então, vamos começar com Efésios, capítulo 2. Essa é uma das cartas mais profundas de Paulo. Aí se encontra a doutrina das duas casas de Israel e se encontra mais coisas. Por exemplo, coisas a respeito do próprio selamento do povo de Deus. Paulo nem tinha o Apocalipse, mas pelas palavras da lei e dos profetas, Paulo já tinha um vislumbre das coisas. Mesmo sem Paulo saber, Deus já estava usando Paulo para corroborar com o Apocalipse. E o Apocalipse para confirmar as palavras de Paulo. Deus é espetacular. Então, em Efésios 2, após ter usado um texto de Oséias, ou seja, a ressurreição de judeus e gentios ao terceiro dia, ele tirou isso de Oséias 6. E ali quem está ressuscitando no contexto imediato são Efraim e Judá. Vem a declaração excepcional de Paulo, quando ele diz: fazemos parte da cidadania de Israel. Paulo não está falando para os gentios que eles agora têm algum tipo de documento ou que aquela carta era um documento para eles chegarem na terra de Israel e dizerem: agora eu faço parte dessa cidadania de Israel. Eu sou um israelita. Paulo está falando de um Israel espiritual, de uma cidade que está no céu, a celeste. E essa que está no céu está no Apocalipse 21. Com toda a configuração com números de 12.144, 12 por 12, e mesmo assim, os loucos pré-tribulacionistas não dão o braço a torcer. É próprio Jesus mostrando a arquitetura da cidade, da sua esposa, mostrando a relação íntima e profunda com o selamento, que tem os mesmos números, e eles rejeitam. Como que as pessoas veem Paulo falando que os gentios fazem parte da cidadania de Israel e, ao mesmo tempo, Paulo desconecta gentios de Israel? Não tem o menor sentido isso. É claro que não é uma cidadania literal, como o Israel segundo a carne, que Paulo fala em 1 Coríntios 10. Não é uma circuncisão na carne, não é um templo literal, não são sacrifícios literais, mas como a palavra diz o tempo todo, são sacrifícios espirituais feitos por uma casa espiritual, que é o nosso corpo. Se tem circuncisão na carne, tem circuncisão no espírito, e isso está declarado com todas as letras. Se tudo que era segundo a carne, segundo o literal, é transformado para o espírito, para as coisas eternas, como que o próprio Israel, as 12 tribos, a fundação, seria diferente? Veja como os pastores propositalmente cega a mente das pessoas. Então Deus coloca Judá na primeira parte da lista, e as pessoas não param para pensar o porquê Judá? Ele não é o primogênito. Judá deveria chamar a atenção. Não tem Efraim e Dan. Vocês vão ver pré-tribulacionistas que é raro acontecer, mas às vezes eles querem ensinar um pouquinho a mais. Aí eles sabem que Dan está profetizado que seria serpente no caminho. Dan não está no selamento e não tem nenhum texto, passagem bíblica que reintegre eles no selamento. Eles acham que Efraim vai pelo mesmo caminho. E aí eles vão lá no profeta Oséias, olha só a audácia. Pega um texto onde diz: Efraim está misturado com os ídolos, deixa-o.
e abandona todo o livro. Eles metem um chute, uma bicuda no profeta Oséias. Aonde o profeta Oséias está mostrando que Efraim não é mais uma tribo, e sim é um reino. E Deus está mostrando lá em Oséias capítulo 6 a ressurreição de Efraim e Judá ao terceiro dia, que é de onde Paulo tira Efésios capítulo 2. No tempo todo ele está falando que não há mais dois povos. Deus fez de ambos os povos um. É ali que Paulo cita Oséias como referência. Ele fala da ressurreição de Jesus ao terceiro dia e nos inclui nessa ressurreição. Ele diz que nós somos parte da cidadania de Israel. É óbvio que é o Israel segundo o Espírito. E Deus não deixaria de comprovar isso pra gente lá no Apocalipse. Olha a estrutura, a arquitetura da esposa do Cordeiro. É toda configurada nos números que aparecem ali em Apocalipse 7. 12 mil, 144 mil. Tudo isso reaparece no Apocalipse 21, confirmando não só o Apocalipse 7, mas confirmando as palavras de Paulo. Deus não está fazendo um censo literal no próprio livro do Apocalipse, que já tem a estrutura quase que completa de maneira espiritual, não literal. Tem pontos literais, mas a maioria, a arquitetura do Apocalipse é espiritual. Ele não é somente espiritual e muito menos literal. Se for colocar numa balança, eu acredito que ele vai ser mais ou menos 70, 30, 80, 20. Porque tem pontos sim que são literais. Mas até os pontos literais vão nos chamar a atenção para uma interpretação secundária espiritual. Eu vou explicar rapidamente para vocês a parábola do profeta Oséias, o sábio e o prudente. Isso vira o jogo. Em Oséias 14, o Senhor fala: eu não abandono Efraim. Efraim vai frutificar como uma videira. E Deus fala: volta, ó Israel, volta para o teu Deus. Efraim dirá: o que tenho eu com os ídolos? Ou seja, Efraim está de volta. Claro que Efraim tem que estar de volta no capítulo 14, porque Deus falou da ressurreição de Efraim e Judá ao terceiro dia em Oséias 6. E o livro do profeta Oséias termina com uma pergunta: quem é sábio para entender essas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Quando você escuta essas duas palavras, sábio e prudente, do que você lembra? Jesus no Novo Testamento não diz que o sábio e o prudente edifica sua casa na rocha e o tolo não? A parábola das 10 virgens mostra que elas são sábias e prudentes. E a parábola das 10 virgens nos leva diretamente para dentro do tempo da grande tribulação. Um tempo no qual todo esse conhecimento vai ser extremamente necessário, vai fazer toda a diferença. Agora nós temos tempo, agora nós não vivemos em um tempo de guerra o tempo todo. Tem guerras no mundo sim, mas são de tempos em tempos. Tem Guerra Fria, tem essas ameaças todas, tem guerras quentes, mas você agora não está vivendo debaixo de guerra. Você pode estudar a palavra de Deus, você tem tempo, mesmo escravo do sistema. Você tem tempo. Tem coisas que o sistema te obriga a agir como escravo. Tem coisas que você mesmo se coloca como escravo, por vontade própria. Quando chegar o tempo da grande tribulação, não tem mais essa de você escolher o que vai fazer ou não. Você vai ter que agir completamente de acordo com o sistema. A marca da besta vai estar prestes a ser implementada no mundo inteiro. Não vai ter mais esse tempo. A palavra de Deus vai estar sendo caçada pelas redes. Os cristãos já vão estar sendo impedidos de falar muitas coisas, até mesmo nas suas casas. Vizinhos vão estar de cutuca ali, vendo se você vai falar alguma coisa do evangelho. Vai ser mais ou menos como é na China. Agora é o tempo de você se esforçar e aprender, de você colocar a mão na sua consciência e não ser enganado por doutrinas falsas. O joio não se prega sozinho, o joio se prega por joio. Quem prega joio é joio. Então, nós fazemos parte sim das 12 tribos. Isso pode não fazer tanta diferença agora, né? Tanto faz se eu faço parte ou não, se eu conheço isso ou não. O que importa é pregar o amor de Cristo. Como se o amor de Cristo não tivesse no Apocalipse, não tivesse no conhecimento. O amor de Cristo então está na cegueira? Está em você falar tanto faz, se é ou se não é, não importa. Esse debate é inútil. O que importa é eu obedecer a Deus. Que obediência é essa? Só porque a pessoa está presa a um sistema religioso, vai para os cultos sábado e domingo, ela acha que ama a Deus por isso? Não é isso que
mostra o seu amor por Deus. Sabedoria e entendimento são os dois espíritos do amor de Deus. Isso que prova quem verdadeiramente ama a Deus ou não. Presta atenção. O amor por Deus, Jesus deixou bem claro, é aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Este é o que me ama. Você tem os mandamentos de Deus? Você os guarda? Saiba que a sabedoria e o entendimento, que são dois dos 7 espíritos de Deus, fazem parte dos mandamentos de Deus. E eles estão entre os principais. Marcos 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse texto aqui é muito profundo. Ele está repartido nesses pontos, não é por acaso. Ora, o entendimento não está no nosso coração? Se está no coração, por que fala de coração e entendimento? E a força? Para você amar a Deus com todo o seu entendimento, você precisa de empregar força. E para ter força, você precisa estar alinhado com as 2 testemunhas de Deus, o Sol e a Lua. Precisa estar desalinhado com os parâmetros desse mundo. E para isso é preciso de força. E que entendimento é esse que vem de uma linha que obscurece todos os desígnios do Senhor? É Jesus falando isso, não é? E para quem que ele disse isso? Você vai dizer, foi para todo o povo de Deus. Sim, muito bem. Verso 29. Respondeu Jesus, o principal dizendo, o principal mandamento é esse. Ouve, ó Israel. Não é ouve, ó judeus. Seja judeu, seja gentil. Todos os que são chamados para fazer parte da cidadania de Israel e que vão fazer parte da Nova Jerusalém. Sim, a esposa, que tem 12.000 estádios de altura, largura e comprimento. Tá vendo o número 12.000? É o mesmo número que traz o selamento à tona. Os muros da cidade, onde tem portas, onde tem apóstolos, onde tem tribos, é uma arquitetura espiritual, apesar disso existir literalmente. O muro tem 144 côvados. Tá vendo o código? Esse número é uma assinatura, é um código. Foi assim que foi projetado e planejado o selamento dos 144.000 servos de Deus. E no Apocalipse 14, Deus revela qual que é esse selo. É o nome do Pai e do Filho. Como que a igreja não está sendo selada? Fazemos parte das 12 tribos de Israel. São promessas feitas a Abraão, Isaque e Israel. O plano que Deus desenvolveu para chamar os gentios para fazerem parte das 12 tribos está com Efraim. E você vai aprender isso completamente nesse vídeo. Então veja, Deus excluiu 2 tribos de propósito para criar esse enigma. Deus sabia que muitas pessoas iam jogar Efraim junto com Dan, mas não é isso que Deus está propondo na lista, que na verdade nem interessa para pré-tribulacionistas e para muitos pós-tribulacionistas também não interessa essa lista. Então como que Deus está selecionando 144.000 judeus de todas as tribos? Será que Deus é um herege? Não existe judeus de todas as tribos. Judeu é da tribo de Judá. Ou, se você for olhar para a divisão do reino, né? Da tribo de Benjamim, porque Paulo é judeu. Ele fala, eu sou judeu da tribo de Benjamim. E existe levitas chamados de judeus por causa da casa de Judá. Alguém pode olhar para esse texto e pensar, Paulo está falando, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Bom, se ele fosse da tribo de Issacar, ele falaria, eu sou Issacar, eu sou judeu da tribo de Issacar. Se Paulo fosse da tribo de Zebulon, alguém iria pensar, Paulo iria dizer, eu sou judeu da tribo de Zebulon. Isso é um erro. Paulo pode falar que ele é da tribo de Benjamim, porque Benjamim estava unido com Judá. Deus não tem que separar 12.000 judeus literais, principalmente virgens, porque se tiver relacionamento com mulher não pode pregar o evangelho? A missão fica falha? Por que essa missão não fica falha no tempo dos gentios? Que porcaria de doutrina é essa? E se eles tiverem relação sexual, eles vão ficar contaminados? O texto do Apocalipse é claro, a contaminação está relacionada à perda da virgindade. O texto não diz que eles se contaminaram porque tiveram relações sexuais ilícitas. O texto diz que eles não se contaminaram porque são virgens. Paulo fala alguma coisa pra gente sobre isso? Paulo, por acaso, não diz que está apresentando a igreja para ser apresentada a uma única esposa virgem ao seu marido? E aonde que ele fala isso?
justamente em Efésios, onde ele diz que judeus e gentios formam um só povo no Senhor, que nós fazemos parte da cidadania de Israel, e Israel é fundado em 12 alicerces, 12 tribos, e no final da carta, no capítulo 5 exatamente, ele diz que está apresentando essa esposa, esses judeus e gentios, esses que fazem parte da cidadania de Israel, para serem uma única virgem, a um único marido, sem mácula e sem ruga. Ou seja, não é para apresentar uma esposa pecadora e com rugas da velhice. Ou seja, isso representando o pecado, é óbvio. Se você ficar na linha pré-tribulacionista, ou se você for um pós-tribulacionista e ser contaminado com mulheres que realmente contaminam os homens, ou seja, religiões, você vai ficar uma velha com ruga. Aquela velha que teve uma vida ímpia e que na velhice não tem somente rugas, ela tem rugas e uma mancha na vida. Paulo está falando que vai apresentar a esposa assim para o Senhor. E ele disse já qual que é a esposa. Isso é irrefutável. Então, Deus separando judeus virgens para pregar o evangelho para o mundo? E os cristãos que ficaram? Aqueles lá do Apocalipse capítulo 7, que supostamente ficaram. Eles presenciaram o arrebatamento. Já sabe até o dia da vinda de Cristo. Cristo vai vir 7 anos depois. Ou seja, não tem nada demais saber o dia e a hora. Eles sabem. Fazem parte da esposa também, não fazem? Vão estar glorificados e reinando com Cristo também, não vão? No entanto, ficarão sem bodas, segundo a linha pré-tribulacionista. Ora, eles não estão aptos para pregar o evangelho no mundo? Precisa de 144 mil cabeças virgens para pregar o evangelho? Veja que o pré-tribulacionismo tem que arrumar uma explicação para essa parte enigmática do Apocalipse. E a explicação que eles arrumam é essa, eles saem chutando tudo. Eles não querem saber se a virgindade é literal ou não, se Paulo falou alguma coisa sobre a virgindade, por que Judá está no começo e Efraim e Dan não estão. Nada disso importa para eles. O que importa é continuar pregando a mentira, o engano, entrando cabeças nas suas seitas e dando dízimos e ofertas. Olha, quando eu disse que Deus pode te tirar de uma temporada tenebrosa e te trazer para uma nova temporada, é disso que eu estou falando. Não vai ser muito bom se todas essas pudriqueiras saírem da sua vida e você realmente começar a enxergar o brilho das Escrituras e ter bom senso, ser coeso no que fala, ter exatidão, assim como alguém que atira uma flecha no alvo, não ser contraditório, não agir como hipócrita. Tudo isso faz parte dessa nova temporada que Deus quer trazer para a vida de muitos. E como eles pensam que não vão estar aqui nesse tempo, eles apenas falam superficialmente sobre o assunto. Por isso que os detalhes para eles não importam. Nada disso que você vai ouvir aqui importa para essa linha. Por isso que eles ficam cegos a vida inteira. E hoje tem muitos bodes chamados de pastores no YouTube, vendendo livros, fazendo o seu comércio com a palavra de Deus e pregando vez após vez, mentira após mentira. Deus constrói evidências. Deus tem 7 pistas, 7 evidências que Ele deixou para a investigação do caminho da verdade. As 7 festas do Senhor já constituem 7 evidências. Vou falar um pouquinho sobre as 7 festas. Você escuta Paulo falando sobre primícias, trombetas, antes de mencionar o arrebatamento, momentos antes. E o que você faz com isso? Apenas desconecta, dizendo que não tem nada a ver? Tem pessoas que preferem falar que as trombetas que Paulo usa são as trombetas dos jogos romanos, dos jogos de Coríntios, criando uma clara desconexão entre as trombetas do ministério da palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus tem uma engrenagem de 7 festas, e em todas as festas tem toques de trombeta. Se a primeira festa é a festa da Páscoa, onde Jesus se manifestou no mundo, a festa do Pentecoste é a festa que fez a transição do ministério terreno para o celestial, o que vocês acham que significam as 3 últimas festas? Trombetas está dentro da grande tribulação. O dia da expiação é o dia que Jesus volta na terra. E os tabernáculos, que é a 7ª festa, é o milênio. E isso é revelado com todas as letras em Zacarias capítulo 14, que é o
capítulo que mais revela o sentido profético e eterno da festa dos tabernáculos. E você vai ter uma repetição disso em João capítulo 7, onde o próprio Senhor Jesus mostra pra gente evidências que a festa dos tabernáculos não é para esse mundo, e sim para o mundo vindouro. Agora eu vou usar a sétima evidência de Deus para destruir a doutrina pré-tribulacionista, e até mesmo outras doutrinas são destruídas como essas, porque nós vamos falar do toque da última trombeta. É muito profundo tudo isso, por isso que Paulo chama de mistério, e vocês vão entender completamente através dessa explicação. Você pode conhecer a festa das trombetas como a quinta festa, na linha do tempo das 7 festas, e isso é verdade. A festa das trombetas é de fato a quinta festa. Depois vem o dia da expiação, que é a sexta festa, e vem a festa dos tabernáculos, que é a sétima. Cada festa tem a sua sequência e o seu tempo determinado por Deus. Por isso que elas são chamadas no original de Moed, tempo determinado por Deus, e é uma junção da palavra Ed, de testemunha. Então as festas são testemunhas de Deus, por isso Moed. Quando Deus fala de testemunhas, a palavra Edut, testemunha é Edá. E olha só a construção da palavra festa, Moed. Na verdade a palavra festa em hebraico é Hag. Mas muitas vezes quando Deus está falando das festas, ao invés de usar a palavra Hag, ele usa a palavra Moed, que é na verdade a palavra mais usada para falar das festas, porque Deus queria que você entendesse essa pista. As festas são testemunhas contra o mal. Não somente contra o pecado do mundo, mas contra o pecado religioso, as falsas doutrinas. Só que essas festas são misteriosas. Por exemplo, Jesus morreu na Páscoa, e o dia da expiação foi concluído ali. Não era ainda a festa da expiação. A festa da expiação era a sexta e ainda está na nossa frente. Mas porque Jesus venceu como homem na Páscoa, nada mais poderia falhar ou dar errado. Por isso que na cruz ele pôde dar um brado e falar está consumado, mesmo sabendo que tinha muito trabalho pela frente. Ele acreditou que ele venceu e que o Pai iria honrar o seu sacrifício. Após vencer na morte, a ressurreição é certa. As festas estão amarradas entre si. Então, por exemplo, em todas as festas tem trombetas, só que existe o tempo determinado para a festa das trombetas, que é exatamente o tempo das 7 trombetas do Apocalipse. Então, tem trombetas no dia da expiação e tem trombetas que vão chamar o povo para a guerra, como eu já mostrei para vocês. Tem as trombetas do alerta, aquela de Oséias 5:8, aonde Deus fala, tocai a trombeta, tocai o chofar, tocai a rebate. Deus está conclamando os toques de Números 10 com as 2 trombetas de prata, para nos lembrar das suas 2 testemunhas. E Deus fala, cuidado, Benjamim. Não é um alerta só para judeus, é um alerta para os últimos judeus e gentios. Concluirão o número total da esposa do Cordeiro. E Deus fala, alerta, cuidado. É a festa das trombetas. Por isso que a palavra teruá apareceu ali. Essa palavra teruá vai aparecer pela primeira vez em Levíticos 23. Yom Teruá, dia de trombetas. E tem a trombeta da vitória. Aquela trombeta onde o Senhor toca a trombeta e a batalha para. É hora de se recolher. É hora de voltar e fazer as bodas. Olha para o Apocalipse 19. Quais são as evidências? As bodas estão sendo celebradas após a queda da Grande Babilônia, não antes. Nenhum rei, por mais inconsistente, incoerente, louco que seja, vai celebrar bodas da vitória antes da vitória. Na linha pré-tribulacionista, Jesus é esse louco que deixa muitos do seu para trás, derrama a ira em cima do seu próprio povo e ainda celebra a vitória antes da batalha. Essas são as loucuras da linha pré-tribulacionista porque eles rejeitam as testemunhas do Senhor, as evidências de Deus. O que eu quero dizer sobre trombetas é o seguinte: as trombetas elas tocam até mesmo na hora da virada dos mundos, na transição desse mundo para o outro. E até mesmo para dentro da festa dos tabernáculos tem trombetas. Por isso que no Apocalipse tem esse testemunho. Em Apocalipse capítulo 10 está escrito, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Veja, nos dias da voz. A 7ª trombeta toca durante dias.
assim como qualquer outra trombeta toca durante dias. Deus quis dar esse ênfase na sétima trombeta. Significa que ela vai tocar antes do dia da expiação, ela vai tocar durante 1260 até 1335. Esses são os dias da voz da sétima trombeta. Tem um toque, mas não para em uma vez. Ela continua ressoando até que todos os reinos do mundo fiquem debaixo dos pés do Senhor Jesus. Até o momento em que se estabeleça tribunais para a besta e o falso profeta serem julgados vivos e serem lançados vivos no lago de fogo. E essa sétima evidência que Paulo chama de mistério, e ele explica alguns desses mistérios em 1 Coríntios 15. É sobre esse texto que eu vou falar. Ele é muito profundo, ele abrange muita coisa. Porque no Apocalipse, capítulo 11, verso 15, no toque dessa última trombeta, o Senhor disse que se cumpriria o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. Isso está em Apocalipse 10, a partir do verso 5. O próprio Deus fala, se prepara, porque no toque dessa última trombeta, o mistério anunciado aos servos de Deus, os seus profetas, se cumprirá. Que mistério é esse? Paulo não era um profeta? Paulo não era um servo? E ele anunciou um mistério de Deus se cumprindo no toque de uma última trombeta. Olha só para essa evidência. A linha pré-tribulacionista, sem vergonha nenhuma, desconecta essas coisas. Mas você lê o toque da última trombeta e você está vendo o arrebatamento da igreja acontecendo ali, naquele momento. A linha pré cai. Ela pode se debater como uma galinha sem cabeça o quanto ela quiser. Ninguém consegue tirar esse fundamento. O paralelo, ele é perfeito. É como negar as escrituras. É como falar da palavra de Deus para um católico e ele vai insistir até o fim que Maria é a rainha dos céus e está à destra de Cristo. Não adianta teimar com um católico. É perda de tempo. Você só mostra o testemunho, mostra a evidência e deixa que no fim ele vai ser julgado. Diante dessa sétima evidência, que é a última trombeta, o pós-tribulacionismo também cai, porque eles dizem que Jesus já está reinando desde quando ele foi assunto aos céus. No entanto, só no toque da última trombeta que o testemunho dos 24 anciãos exclamam: graças te damos, ó Senhor Deus, tu que és e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. E ali eles colocam as suas coroas diante do trono para dizer, é o mesmo tempo do reino do Senhor Jesus. Chegou agora, neste momento. Uma coisa é o reino de Cristo, o reino celestial está dentro de nós, para nós podermos ter acesso às coisas celestiais. Outra coisa é o tempo em que o Rei dos Reis assume o seu reino e todas as nações, de fato, ficam debaixo dos seus pés. E é nesse momento que Satanás é aprisionado. Ou seja, a linha pós-tribulacionista pode negar o quanto ela quiser. O toque da última trombeta mostra o tempo em que Jesus passa a reinar, com todas as letras. E não é só isso, os profetas também mostram qual é o tempo em que o Senhor Jesus passa a reinar. Só depois que Edom cair. Em Zacarias 14, diz que haverá um só rei sobre a terra. E o capítulo é claro, é o tempo da festa dos tabernáculos, que é a sétima. Só depois que o Senhor Jesus colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, quando ele batalhar contra os reinos da terra, quando na terra estiver só o nome dele, só ele ser Senhor, todas as nações estiverem debaixo do seu poder e terem que celebrar a festa dos tabernáculos, aí diz, haverá um só rei na terra, e o Senhor reinará sobre eles. É o que está escrito, são as evidências. Então, só por analisar esse testemunho, esse sétimo moede de Deus, esse sétimo tempo determinado, duas doutrinas que obscurecem os desígnios de Deus, obscurecem os olhos dos chamados do Senhor, caem por terra. Agora, vamos olhar para o texto e entender as indicações de Deus. Agora, para concluir o estudo, nem era necessário esse texto-chave, essa paulada em cima da cabeça da cobra. Mas com esse argumento, que você pode usar ele isolado de tudo, apenas para observar as respostas dos pré-tribulacionistas e dos seus pastores, fica ainda mais evidente tudo o que foi falado. Presta atenção. 1 Coríntios 15.
Esse texto, bem trabalhado, vai provar tudo o que eu falei aqui no final do estudo, sobre trombetas, primícias, como os pré-tribulacionistas lidam com os textos, e vai trazer um brilhantismo em todo o estudo, até mesmo na conversa daqueles personagens. 1 Coríntios 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo não está usando a palavra primícias aqui por acaso. Primícias faz uma referência direta à festa do Pentecoste. A festa das primícias, ela é chamada de festa das semanas também, porque durante 7 vezes 7 semanas tem o povo colhendo as primícias no literal, lá no livro da lei. No espiritual, é Cristo nos céus, derramando o Espírito e colhendo as suas primícias. Não é o momento da ressurreição, mas é o momento de colher primícias. Ou seja, o selamento já começou e através da pregação do Evangelho, o Senhor já tem as suas primícias. Por isso que Paulo e, por exemplo, Tiago usa a palavra primícias falando a respeito dos eleitos. Os 144 mil, eles são primícias para Deus. Deus não tem 2 primícias. Nunca existiu várias primícias no livro da lei. Primícias é o melhor. São os primeiros frutos e esses são os mais excelentes. Uma porção ficava com os levitas, a outra o próprio povo tinha que consumir ali junto com a reunião solene e eles tinham que comer junto as primícias, uns com os outros. E isso não era tabernáculos, isso era o dia de Pentecoste. Isso falava a respeito do derramamento do Espírito, a comunhão de uns com os outros, principalmente quando você olha para os detalhes. Na festa de Pentecoste, Deus pedia 2 pães para ser entregue como primícias para ele, só que eram 2 pães com fermento. Que coisa maravilhosa! Por que Deus pediu com fermento? Na Páscoa era pão sem fermento, mas no dia das primícias tinha que ser 2 pães e não apenas um, e com fermento. Um pão era para a casa de Judá e o outro para a casa de Israel. Um pão era primeiro judeus e o outro primeiro gentios. E embora Deus perdoasse a humanidade através do seu sacrifício, todos nós ainda pecamos. Não podemos cometer os mesmos pecados de antes e principalmente não confessar. Então Deus vai perdoando. É uma realidade de todos aqueles que foram santificados. As primícias mostram isso pra gente. E ali já tinha um certo tipo de perdão. Não era o dia da expiação, mas tinha uma certa expiação ali naquele dia. Os detalhes estão lá na festa de Shavuot e nas algumas palavras hebraicas. Por isso que Paulo usa a palavra primícias. E no mesmo contexto em que ele vai falar de trombetas e arrebatamento. Faz todo sentido. No mesmo capítulo, no verso 50, Paulo diz: Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que é o mistério? Você já sabe o que Paulo vai falar logo a seguir. Mas o mistério aqui não é apenas uma coisa. E esse apenas é com aspas, porque esse apenas já é uma grande coisa. Não é a transformação dos corpos somente. Isso faz parte de um grande mistério. Mas é tudo que envolve esse momento. Aqui tem a reunião das 2 casas. Aqui tem Deus falando de Efraim. Aqui tem a ressurreição dos mortos. Aqui também tem a questão de Paulo citar a última trombeta. Se existe a última, existe as primeiras. Tem que existir pelo menos 2, não é? Mas nós sabemos que existe mais. Olha para as evidências. Paulo diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ele já deu um toque. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como os pré-tribulacionistas olham para esse texto? Sabe aquela pessoa que passa correndo? Faz as perguntas para qualquer um deles. Faz as perguntas para os pastores. E eles vão massacrar a revelação bíblica. Pergunta: essas trombetas aqui por acaso têm a ver com as trombetas do Apocalipse? Não. Mas no Apocalipse não tem uma última trombeta? Tem, mas a última trombeta do Apocalipse não é essa última trombeta de Paulo.
Aí você diz, são duas últimas trombetas? É, sim, por que não? Não pode ser? Aí você pergunta, mas por que não pode ser a mesma trombeta? Aí eles vão falar, mas Paulo não tinha Apocalipse? Acontece que a última trombeta do Apocalipse está descrevendo a ressurreição dos mortos. A descrição do arrebatamento está no toque da última trombeta. As nações se iraram, chegou o tempo da ira de Deus, chegou o tempo dos servos, os profetas, receberem o galardão. O próprio livro do Apocalipse vai fazer uma conexão com o arrebatamento dentro dele mesmo. Sabe, eles falam que Paulo foi até o terceiro céu, ouviu o evangelho, ouviu palavras inefáveis. Alguns deles chegam até a dizer que o arrebatamento da igreja não está no Antigo Testamento, não foi pregado por Jesus porque não era tempo, mas foi pregado por Paulo, por mandato de Jesus. E onde Paulo aprendeu tudo isso? Na palavra? Não. Ele aprendeu quando foi ao terceiro céu. Olha só o raciocínio lógico deles, né? A coerência, como é bonito a linha pré-tribulacionista. Paulo vai até o terceiro céu, aprende o evangelho, aprende tudo, mas Deus não pode falar para ele o mistério do Apocalipse, da última trombeta, porque não tinha Apocalipse e não tinha como Deus falar isso para Paulo. As trombetas aqui não pode ter a ver com as trombetas dos profetas, porque os profetas usam a palavra trombeta para falar do encontro do noivo com a noiva. Tem várias evidências, eu não vou jogar todos os textos aqui agora, porque eu quero mostrar o que está mais escondido aqui nesse texto. Na verdade, né, o que está mais escondido é o que eu estou falando. O que está mais evidente e eles não olham. Sabe por que eles não olham? Porque eles falam, essas trombetas não tem nada a ver com as trombetas da lei. Não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Peraí, mas que trombeta é essa? Essa trombeta aqui é a trombeta dos Jogos dos Coríntios. Eles desconectam as trombetas fundadas por Deus e colocam trombetas de jogos romanos. E ainda ficam ali sapateando, pegando textos ali de Paulo para fundamentar esse besterol. Por isso que Deus não revela para eles. Todas as placas são ignoradas, todas as evidências são praticamente derrubadas por eles. Tudo para sustentar a doutrina do diabo, que é a do arrebatamento secreto. Paulo não vai explicar tudo aqui porque ele sabe que as pessoas vão ler o livro da lei, vão ver o mistério das trombetas lá no livro da lei. Lá no livro da lei tem um episódio onde tem Josué, tem 7 sacerdotes, 7 trombetas, e cai as muralhas de Jericó. E ali ainda tem a justificação da Raabe, que era uma meretriz. Lá no Novo Testamento, Pedro compara a Raabe com os gentios, mostrando que assim como ela foi justificada, nós seremos. Pedro não entra nos detalhes de trombetas, nas questões de alegoria, de simbologias. Ele deu a dica, né? Ainda bem que está escrito isso. Veja, Raabe ouviu todas as trombetas e ela foi justificada por fé só no toque da última. Isso é uma analogia perfeita. De todas as analogias que você pode olhar na palavra de Deus, essa é uma das mais simétricas. Só tem um outro episódio na Bíblia onde tem 7 anjos com 7 trombetas. No toque da última trombeta, algo muito parecido está acontecendo. É no livro do Apocalipse. Como que uma pessoa em sã consciência vai desassociar essas coisas dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Fora isso, Deus vai continuar falando do ministério das trombetas pelos profetas. Em Isaías 27, você vai encontrar uma grande trombeta onde Deus está falando que vai colher os filhos de Israel. Isaías 27, verso 13. Em Joel, você vai ver uma trombeta que traz o encontro do noivo com a noiva. E quando se trata do tempo do fim, você vê que existe uma última, por essa lógica. O livro do Apocalipse que vai trazer um quadro completo e vai confirmar tudo isso. Ou seja, Paulo não precisa de ler o Apocalipse para falar de uma última trombeta. Ele pode olhar para os profetas e entender que existe uma trombeta final. Paulo não falou que a última é a 7ª. Ele falou que a última é a última. O Apocalipse que está falando que a 7ª trombeta é a última. Ou seja, não é Paulo que confirma o Apocalipse nesse caso, é o Apocalipse que confirma as palavras de Paulo. Não foi Paulo que alinhou 7 trombetas. Foi o Espírito de Deus que deu essa revelação para Jesus. E ele sim criou um plano de 7 trombetas. Paulo,
Ele não quer explicar todos os mistérios aqui, porque ele sabe que as pessoas vão receber as revelações pelos profetas. A carta dele é um mapa. O Espírito de Deus é o que vai revelar o restante para você, se você estiver atento ao mapa e às palavras dele mesmo, porque essas palavras de Paulo vieram do Espírito de Deus. Olha o verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, veja que tudo isso tem a ver com o toque da última trombeta, né? Se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele deu uma referência aqui pra gente. Se você buscar essa referência, você vai entender parte do mistério. Logo em seguida, Paulo acrescenta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Uma parte da palavra está em Isaías, a outra está em Oséias. Então Paulo não citou o nome de Isaías, nem citou o nome de Oséias. Ele falou a palavra que está escrita. As pessoas vão ler e vão descobrir. Não tinha capítulo, não tinha versículo, ele poderia dar um endereço, melhor aqui citando o nome do profeta, mas ele não deu. No entanto, o mapa está aqui ainda. Deus deixou ainda mais escondido. A referência que Paulo citou para a igreja é essa. Oséias 13, verso 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Isso é Deus falando, certo? Agora olha sobre quem Deus está falando isso. Verso 12. Vamos voltar 2 versos. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhes virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve estar a luz. Deus está repreendendo Efraim. Deus está falando das idolatrias de Efraim. E Efraim, para quem lê o profeta Oséias, sabe que Deus está falando da casa de Israel e que futuramente seria os gentios. Efraim se torna primeiro o reino da casa de Israel sem dispersão, e depois Efraim se torna o que Deus prometeu que ele haveria de se tornar, uma multidão de nações e a plenitude dos gentios. 2 coisas. E como Jacó tomou Efraim por filho seu no lugar de Ruben, aí entram os gentios. A conta está feita. Por isso que Deus está falando em enigmas aqui. E Deus disse: eu os remirei da violência do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Paulo viu que nesse momento aqui aconteceu a ressurreição dos mortos. E para acontecer a ressurreição dos mortos, Paulo já somou com outros profetas que mostram que tem que tocar trombetas. E só acontece definitivamente a ressurreição dos mortos quando se tocar uma última trombeta. E tudo isso está em 1 Coríntios 15, à vista de todos. Ainda que a pessoa não entenda tudo, ela deveria, pelo menos, dizer aonde que está escrito essa palavra. Ela teria que ir no profeta e ver o contexto. Paulo citou o texto-chave, o texto-resumo. A pessoa não pode pensar: Paulo citou o que está escrito, se ele citou, eu acredito, e sigo em frente. Isso é sono, e quando os homens dormem, Satanás vem e planta o joio. É assim que Jesus disse, é assim que aconteceu e que acontece. Agora, leia o capítulo 14, como eu falei um pouco antes, você vai ver Deus falando do retorno de Efraim, do retorno de Israel, e vai terminar o profeta com aquela pergunta enigmática. O último verso do profeta Oséias, onde fala muito de Efraim, de Judá, de ressurreição ao terceiro dia, de primícias, de colheita, de festa, de trombeta, tudo tem aqui nesse profeta. No último verso está escrito: quem é sábio para que entenda essas coisas? E prudente para que as saiba. Está falando com as virgens sábias. As virgens loucas deveriam saber, mas elas não sabem. Aí Deus diz: porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem são os transgressores? As virgens loucas, elas caem no caminho, são transgressoras, porque elas não são sábias e prudentes para entender as palavras de Deus. Acreditaram num outro evangelho, tiveram tempo de se arrepender, rejeitaram todo o toque de trombeta que foi dado e seguiram o seu próprio caminho.
O arrebatamento secreto é um desses caminhos que leva a pessoa à destruição. E não é só isso. Paulo já começa a dar a dica pra gente desde 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está falando que existe uma trombeta que prepara o povo para a batalha. Se tem uma trombeta que prepara o povo para a batalha, tem uma trombeta que convoca o povo para a vitória. Deus, ele deu pra gente, lá no livro da lei, um mistério com 2 trombetas de prata. Está em Números. Aliás, toda essa revelação de Números 10 volta a aparecer em Oséias 5, verso 8, onde Deus fala, cuidado, ó Benjamim. Aí tem trombeta, tem chofar, tem Yom Teruah, tem tudo ali, em um só verso. É tipo um verso hashtag, 2 trombetas de prata. Não são de bronze e nem de ouro. Mesmo no tempo de juízo, Deus está anunciando a redenção para o seu povo. Não é trombeta de ouro, porque não é trombeta para o povo glorificado. São trombetas feitas de prata. Não são exatamente feitas do chifre do carneiro. Prata, Deus está dando um sinal, redenção. 2 para falar de 2 testemunhas. Poderiam ser 3, poderiam ser 4, poderiam ser 12. Mas Deus pediu 2. E deu 4 tipos de toque para o povo. Mas o que interessa é isso para o cristão evangélico dos dias de hoje? Tudo bem, ninguém nasce sabendo tudo o tempo todo. Não estou falando isso com grosseria, com arrogância. Mas eu estou pensando naqueles que vão ouvir e vão dizer, nossa, isso daí está complicado demais. Deus me livre, isso daí não é evangelho não. Isso daí é um malabarismo teológico que está complicando tudo e tirando a simplicidade do evangelho. Essa mesma pessoa pode estar fazendo faculdade, medicina, sei lá, advocacia, ou está aprendendo a investir no marketing digital e ela fica olhando gráficos na tela, coisas complexas. O mercado de trabalho tem que ser estudado, demora 2, 3 anos para aprender. E uma coisa dessa aqui que eu estou falando, ensinando dessa maneira, que leva um só mês para ela aprender, ela pode dizer que é muito complicado. Existe coerência nisso? Então a lógica é essa. Paulo viu que a igreja estava uma bagunça. Pessoas falando em línguas, não tinha quem interpretava, mulher aqui ensinando. Tudo diferente de hoje, viu? Hoje não tem nada disso não. Hoje quem fala em línguas interpreta, as pessoas falam em línguas e falam para si mesmo, como Paulo ordenou, não tem mulher ensinando, tá tudo certinho. Falta só Cristo resolver arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Paulo olhou para essa cena, o Espírito Santo deu o sinal. Se a igreja fica assim, ela não dá um toque de trombeta certo para preparar o povo para uma batalha. É batalha espiritual também, mas não é só batalha espiritual. É uma batalha literal que vai acontecer. E principalmente quando chegar na reta final. A reta final é o início da última semana. Se a igreja fica assim, como que ela vai dar o toque certo? E se ela não der o toque certo, quem vai se preparar para a batalha? Se existe um tempo onde a batalha vai ser mais intensa, é dentro da grande tribulação. Não é à toa que um capítulo depois, Paulo fala de uma última trombeta que traz o arrebatamento. É aquela trombeta de final de batalha. Agora é a trombeta para reunir o povo. Lá no Apocalipse tem 7 anjos que tocam 7 trombetas, mas fala que as trombetas são vozes. Ou seja, essas trombetas estão nas nossas mãos. É uma sinergia entre o céu e a terra. Ainda que anjos toquem trombetas no céu, derramem taças da ira de Deus, eles trabalham em sinergia com o povo aqui na terra. A igreja, ela vai estar aqui na grande tribulação e ela vai saber o que vai acontecer em cada ano, em cada toque de trombeta. Ela vai falar e vai acontecer porque um anjo no céu vai fazer acontecer sobre as ordens do Senhor Jesus. Então, há esse trabalho em sinergia, céus e terras alinhados. Por isso que nós temos essas trombetas. Agora, se no lugar de pregar o evangelho, as igrejas ficam Oxarabacantarabana, Yarabaraçu, Parabatim, Daracatatum, Baracatatoia. Fica falando essas línguas de Satanás, que isso daqui não tem nada a ver com língua de anjos. Qualquer um aprende a falar essa besteira. Algumas coisas estão até em seriados e filmes antigos. Você olha e fala, meu Deus, olha aqui a pessoa falando em língua. É a mesma língua que se fala na igreja.
está sendo falada há 20, 30 anos em uma filmagem do Changeman, filmagem de Jaspion. Ali está a língua. A mesma porcalhada que é falada nas igrejas. Aí vai tocar trombeta como? Se a pessoa está com espírito maligno dentro dela. Se o interesse do pastor está unicamente nos dízimos e nas ofertas. Cada pessoa que entra, ele já visualiza como um novo dizimista. Grupo de louvor, 5, 6 músicas, barulhada, bateria, jovens na carnalidade o tempo todo, não tem repreensão, bate um vento, aquele ali se espalha, um vai para o calvinismo, outro vai para o judaísmo, outro vai para o mundo, e cada um vai sendo levado assim de um vento para o outro. Por isso que Deus levanta as suas testemunhas do tempo do fim para anunciar todas essas coisas. E o que o Espírito de Deus falou pelo profeta Oséias, no capítulo 5, verso 8, é o que nós vamos falar agora, um para o outro. Tocai a trombeta, tocai o chofar, tocai o teruá, falando de festa de trombetas, falando de trombeta de prata, falando tudo. E tem o aviso, cuidado, ó Benjamim. É uma linguagem única, só os servos de Deus vão entender e vão poder falar um para o outro. É a mesma coisa que você falar para judeus e para gentios, para os seus irmãos, cuidado. Agora tem que agir como lobo, um lobo que despedaça, assim como Paulo fez. Vai ter que sofrer no tempo da grande tribulação, tempo de dores de parto, aflição, cuidado, trombetas. Se quiser se tornar Ben-Yamim, filho da destra, vai ter que primeiro passar por Benoni. Se quiser se tornar o amado do Senhor que descansa em seus braços e todo dia habita seguro, primeiro se torna um lobo. Mas o lobo de Deus, um lobo convertido, um lobo estratégico, que caça, que protege a matilha, que é estratégico mesmo. Um lobo, por um bom tempo, ele anda solitário. Isso é vida real. Pode pesquisar isso daqui que eu estou falando. Por um bom tempo, o lobo anda solitário. Ele sai da sua casa. Ele sai daquela parentela. Aquilo ali não tem mais nada a ver com ele. E ele fica sozinho um tempo. Quando ele encontra a sua matilha, quando ele percebe que aqueles ali estão alinhados com eles, talvez encontre uma parceira e aí começa uma família. E ali ele vai fazer de tudo para proteger a sua matilha. Eles são fiéis, caçadores estratégicos. Eles não desperdiçam energia à toa. Até o leão faz isso. Só que o lobo, ele se destaca nessa parte. Por isso que Deus conectou Benjamim a lobo. Paulo, quando aprendeu o evangelho, ele não foi logo pregar. Ele até começou a falar nas sinagogas, mas depois ele viu que precisava de um preparo. Ele foi 3 anos para o Monte Sinai, lá na Arábia. E só depois de 14 anos ele foi para Jerusalém. Isso está em Gálatas. Ele mesmo está falando o que aconteceu com ele logo após a conversão. Paulo teve um preparo de no mínimo 14 anos para poder subir para Jerusalém e começar o seu ministério de lobo. Caçou almas para Jesus, repartiu o despojo. Ele passou pelo tempo de Benoni, mas agora ele já está esperando o segundo arco, o tempo de Benjamim. Ele passou por lobo, ele já recebeu a bênção de Israel, agora ele está esperando a bênção de Moisés, o filho amado que descansa nos braços do Senhor e habita seguro todos os dias. Teria algum apóstolo mais perfeito do que esse, sendo ele da tribo de Benjamim, sendo judeu, mas também romano, sendo zeloso da lei, ainda que praticando tudo errado? Não é um plano desenhado por Deus? Isso você pode colocar na conta da predestinação, que é segundo o beneplácito de Deus. Não é um Deus que fica só prevendo e antevendo, esperando as coisas acontecer para agir. Ele já desenhou a história antes. Só que ele desenhou a história dele, segundo o beneplácito da vontade dele, e não segundo o beneplácito da vontade do imundo do João Calvino. Eu digo isso porque é por causa desses demônios que escreveram livros que o mundo é enganado hoje. Martinho Lutero, João Calvino, Ellen White, Joseph Smith, e aí por aí vai, até o fim. É quase que infinito. Centenas e milhares de livros para distrair as pessoas, para levar elas para um outro evangelho. Trombetas sendo tocadas de maneira incerta. Compreendeu aqui? A parte principal de tudo que eu falei é você olhar que na última trombeta, Paulo falou que os corpos vão ser transformados,
Vai se cumprir o mistério de Deus, anunciado aos seus servos os profetas. E o que acontece? Paulo dá a indicação. Deus está falando ali com Efraim. Por que Efraim? Por que Efraim vai ser liberto do Sheol? De fato Efraim vai ser, mas cadê as outras tribos? Só por Deus falar Efraim ali no texto, Deus já está falando de 10 tribos e do reino da plenitude dos gentios. Ou seja, o reino das nações. Efraim se torna muitas nações, mas dessas muitas nações, Deus escolhe uma plenitude. Então, quando Deus fala, Efraim, eu vou libertar vocês, Deus está falando para milhares e milhares de pessoas através desse código, Efraim. É o que está acontecendo no selamento. O nome de Efraim não pode estar ali porque Efraim, ele é um reino, uma plenitude. Todas as tribos ali, a maioria delas, estão representadas em Efraim. Não é certo falar que Efraim não está ali porque ele está sendo representado por José. Porque se fosse assim, Manassés também não deveria estar. Por que Efraim está sendo representado por José e Manassés não? Efraim não está por um motivo. Manassés não se tornaria a plenitude dos gentios, Efraim sim. E ainda que a casa de Judá, ela foi formada por principalmente judeus e benjamitas, quando Benjamim está lá no final, não é para falar só de judeus. Deus não está colocando um arco sobre as 12 tribos e colocando tudo debaixo de judeus. Judeu no começo, judeu no fim. É muito mais profundo do que isso. Porque a palavra começa para os judeus e termina com os gentios. Fecha o arco completo em Benjamim com judeus e gentios. E não somente com judeus. E aí você tem uma mensagem perfeita. É realmente um tapete todo alinhado, conectado, sem fio solto. Tem coisas que Deus vai nos acrescentar, tem revelações para Deus nos dar, mas precisávamos alcançar essa etapa para Deus distribuir coisas maiores. Porque quem conhece coisas maiores, Deus dá mais. Quem fica travado em doutrina de homens, Deus trava a mente. Não porque Ele quer, porque a pessoa escolheu aquilo. Ela escolheu misturar o santo com o profano. Escolheu trabalhar para homens. Então Deus não revela mais. Pelo contrário, Deus endurece o coração para que a pessoa realmente não entenda mais nada. Fique atormentada. E aqui eu termino a reflexão completa. Ok? Eu fiz esse vídeo mais longo porque as pessoas do canal dizem que preferem eu ensinando e falando aqui as coisas. Mas nos próximos vídeos, se eu quiser interagir junto com o trabalho que eu fizer, da inteligência, vai ser em alguns podcasts, eu vou aparecer no começo, vou voltar a aparecer no fim, para dar algumas dicas. Às vezes eu vou aparecer no vídeo, aparecendo mesmo com a gravação, um pouquinho no começo, um pouquinho no final, mas na maioria das vezes eu vou aparecer com áudio e eu vou fazer um pouco mais curto para ficar um pouco mais balanceado, para ficar mais rápido, né? Vai ser mais ou menos assim os próximos estudos. 15 a 20 minutos de podcast. Um homem ali e uma mulher falando. Eu vou aparecer 5 minutos antes, 5 minutos depois, para dar os acréscimos. E assim eu acredito que o trabalho de podcast fica mais interessante. Fora isso, com o mesmo prompt que eu faço a versão de vídeo, onde tem imagens. E ali eu não vou aparecer, eu vou deixar mesmo só as imagens e o personagem ensinando. Na versão do vídeo é só um homem que ensina e as imagens que eu trabalho ali com elas. Eu peço como que tem que ser, eu ajusto, faço o trabalho que tem que fazer. Agora, na versão podcast, aí eu posso aparecer e interagir junto. Tá certo? Se esse vídeo foi bom pra você, eu peço pra você compartilhar, irmãos. Se inscreva no canal, compartilha, porque não é um assunto muito interessante para a maioria das pessoas, né? Então é através do compartilhamento que você ajuda o canal, ajuda a minha vida, entre outras coisas, né? Você acompanha o canal, você vai saber melhor como me ajudar, como participar dos meus grupos privados, se você tiver interesse. Eu não vendo curso, eu não vendo a palavra, eu não faço comércio, é tudo voluntário. Pelo menos eu tento chegar mais perto da voluntariedade. Os meus grupos são privados, para fazer parte dos meus grupos de WhatsApp e Telegram privados, a pessoa sim, eu peço para ela me ajudar. Mas a ajuda, ela é voluntária. Eu não cobro o valor, eu não fico olhando se a pessoa realmente me ajuda ou não. Não é uma assinatura. Então, é muito mais
perto do voluntário isso, né? Agora, se a pessoa não quer fazer parte dos grupos, bom, é só continuar acompanhando aqui os estudos no canal. Vai aprender da mesma maneira. Você não vai aprender coisas secretas no grupo. Você não vai entrar no grupo e me ajudar e ter essa vantagem. A vantagem que você vai ter não é muita. É que você vai ter áudios ali todos os dias, quase todos os dias. Algumas coisas eu coloco no grupo primeiro. Essa é a vantagem. É mais mesmo de consciência, de gratidão, de você querer me ajudar. Não caia nessa armadilha. Se alguém estiver te oferecendo o curso, a maioria das coisas que você vai ver no curso já estão ali no canal. O curso vai só estar um pouco mais embelezado e direcionado. Ainda mais que você vai ter que pagar, né? Ou seja, estão te vendendo o conhecimento da palavra. Não caia nessa. Ajude voluntariamente de coração. Se a pessoa está cobrando um valor, fuja disso, porque Deus não está nesse meio. Então não esqueça, deixa o comentário, participa, mostra o que você entendeu e compartilhe o vídeo. Deus abençoe, fiquem na paz.